A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Seja bem-vindo a esta série de vídeo, Como Ler a Bíblia em 2021. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que compartilhe com seus amigos o conteúdo desse vídeo e deixe aquele like para fortalecer o canal. Se você é cristão, se você está nesse vídeo, é porque você fez propósito para iniciar a leitura da Bíblia em 2021. E eu quero dizer aqui que se você fez esse propósito, você vai enfrentar 4 inimigos para impedi-lo de concluir esse propósito. O primeiro deles, a carne. O segundo, o diabo. O terceiro, o mundo. E quarto, a carne. E talvez você pergunte, opa, tem coisa errada aí, tem a carne 2 vezes. Realmente tem. Por que isso? Porque na Bíblia o termo carne ele aparece com várias acepções. Ele aparece com vários significados. E nós vamos falar sobre isso aqui. O primeiro inimigo que você vai enfrentar quando você se propuser a ler a Bíblia em 2021 vai ser exatamente a carne. Essa carne, ela tem o sentido de natureza, a natureza humana, o próprio eu, a sua pessoa. Nós conseguimos entender isso quando o Senhor Jesus estava no jardim da agonia, sentindo a aproximação da morte. Então ele chama os seus 3 amigos para estarem ali com ele, para lutarem ali com ele em oração. E quando ele volta do seu período de oração, depois de aproximadamente 1 hora, nós podemos deduzir, ele encontra os 3 dormindo. E ele fala uma coisa reveladora. Ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é o espírito está pronto? O espírito tem vontade. O espírito quer. Por exemplo, se você fez o propósito de ler a Bíblia, é o espírito que está pronto. É o espírito que quer. O seu homem interior, ele quer fazer isso. Mas Jesus diz assim, a carne é fraca. Então, o primeiro inimigo que você vai ter que vencer para completar a leitura da Bíblia em 2021 é exatamente você mesmo. Alguém imagina que a maior oposição que uma pessoa pode ter em relação à leitura da Bíblia, ou talvez a primeira oposição, seja o diabo? Mas está completamente enganado. O diabo só se preocupa com cristãos, com pessoas que conseguem vencer a si mesmo. Um texto que nos lança bastante luz sobre isso é aquele ocorrido no livro de Atos, quando os filhos do sacerdote Seva querem expulsar um demônio. E eles se aproximam dele e dizem assim, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o Espírito responde, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E a Bíblia nos diz que eles apanharam e saíram de lá, nus e feridos. Então perceba que aquele espírito mau, ele conhecia quem era Paulo, porque Paulo representava um perigo para o reino das trevas. Paulo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses, eu quis ir ter convosco, não uma vez, mas 2, mas Satanás me impediu. E por que Satanás impediu? Porque Paulo representava um perigo para o reino das trevas. E por que ele representava esse perigo? Porque era um homem que conseguia vencer a si mesmo. A Bíblia vai dizer que quando ele estava em Atenas e viu a cidade tão entregue à idolatria, o seu espírito se revolvia dentro dele, de maneira que ele começou a pregar e testificar que Jesus era o Cristo. Então, ele não teve medo de ser preso. Ele não teve vergonha do evangelho. Isso significa o quê? Que ele venceu a sua natureza humana. Existem pessoas que acreditam que o demônio está lutando contra ele, quando na verdade o reino das trevas não está nem preocupado com ele, porque ele não conseguiu vencer nem a si mesmo. Depois que Paulo testificou em Atenas, ele foi para Corinto. E lá em Corinto ele teve uma grande oposição. As pessoas se levantaram contra ele, blasfemaram contra ele e o levaram ao tribunal.
Então aí sim o diabo se levantou contra ele. Foi o segundo inimigo que ele teve que enfrentar, porque ele já tinha vencido a si mesmo. Então não se iluda. A primeira pessoa, o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar e vencer é exatamente nós mesmos. E muitas vezes isso não tem nada a ver com coisas espirituais. E talvez você me pergunte, por que você afirma isso? Eu afirmo isso pelo seguinte, existem outras coisas na vida, outras situações na vida em que as pessoas devem vencer. Para conseguir chegar a algum lugar, deve vencer a si mesmo. Por exemplo, uma dieta. A minha filha trabalha com emagrecimento. E esses dias ela me disse de uma pessoa que conseguiu perder 14 quilos e conseguiu manter o peso. Perdeu os 14 quilos e vem mantendo o peso há muito tempo. Por quê? Porque venceu a si mesmo, aprendeu a se alimentar de forma adequada e não ganha peso. Isso tem alguma coisa a ver com coisas espirituais? É claro que não. Os atletas que lotam as academias, que vencem o sono, que vencem a preguiça, que vencem o desânimo para se submeter aos exercícios todos os dias. E eu te pergunto, tem a ver alguma coisa com coisas espirituais? É claro que não. Então não se iluda. O primeiro inimigo que você vai enfrentar, não é o diabo. O primeiro inimigo a enfrentar é você mesmo. Agora, depois que você venceu a si mesmo e conseguiu ler a Bíblia, talvez o diabo se levante contra você. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uma tendência a obedecer o que a Bíblia está dizendo. Então, ao ler a Bíblia, talvez você seja levado a orar mais. E isso sim é uma preocupação para o reino das trevas. Talvez ao ler a Bíblia, você se sinta na obrigação de dar um testemunho de vida mais eficaz. E isso é uma preocupação para o reino das trevas. Talvez ao ler a Bíblia, você esteja levado a pregar mais, porque Jesus mandou. E quando nós lemos a Bíblia, nós nos conscientizamos de que isso é uma ordem. E aí nós nos aplicamos a ganhar almas. E isso é uma preocupação para o reino das trevas. E aí o diabo talvez se levanta contra você. Então eu quero reafirmar que o nosso primeiro inimigo contra a leitura da Bíblia, o primeiro inimigo que vai se levantar contra nós quando nós quisermos ler a Bíblia, não é inicialmente o diabo, mas a nossa carne, a nossa natureza humana, a nossa fraqueza humana, que ela deve ser vencida. Assim como alguém vence quando propõe uma dieta, assim quando alguém vence quando propõe uma vida de exercícios, nós devemos vencer esse inimigo, essa natureza humana, para poder agradar a Deus. Depois que nós fizemos isso, aí então vem o mundo, esse sistema. Paulo, quando ele venceu essa natureza humana e ele quis pregar o evangelho, ele pregou o evangelho, não teve vergonha do evangelho, pregou o evangelho, aí o mundo se levantou. Aí perseguiram Paulo, surraram Paulo, levaram Paulo para o tribunal, que aí diz respeito a essa atmosfera que Satanás coordena, quando Paulo vai dizer aos Efésios que ele é o príncipe das potestades do ar. Ele comanda muitas vezes o mundo político, ele comanda as leis, a gente vê leis, por exemplo, em favor do aborto, eutanásia, isso aí está tudo dentro de uma atmosfera espiritual. Mas você só vai enfrentar essa atmosfera espiritual depois que você enfrentar o seu primeiro inimigo, que é você mesmo. Temos como inimigo o diabo. Pedro vai dizer assim, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, de fato, o diabo, ele é um adversário, mas ele só se apresenta contra nós depois que nós vencemos a nós mesmos. E por fim nós temos o mundo, ou melhor, nós temos a carne, que é aquela outra concepção que eu disse, que ela aparece duas vezes. O que é a carne? A natureza carnal pecaminosa, aquela inclinação que nós temos para pecar. Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então isso é carne, é aquilo que está dentro de nós que nos impulsiona a pecar, que é diferente da nossa natureza humana. Então, primeira coisa que nós devemos vencer, a nossa natureza humana. Segundo, o mundo.
terceiro, o diabo e quarto, a nossa carne. Não necessariamente nessa ordem, esses três, mas em primeiro lugar sempre vai vir a nossa natureza humana. A primeira coisa que nós temos que vencer é essa natureza humana. Paulo vai dizer assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se vocês andarem em espírito, vocês não vão fazer o que a carne quer, esse desejo de pecar, essa vontade de pecar. Então, vamos nos propor a vencer a nossa natureza humana, essa fraqueza. Se nós conseguirmos fazer isso, certamente nós seremos bem-sucedidos na leitura da Bíblia em 2021. No próximo vídeo eu quero falar como começar a ler a Bíblia, as estratégias para nós iniciarmos a leitura de Bíblia. Eu espero você. Que Deus te abençoe e até a próxima.